Desde os tempos antigos, os seres humanos são dominados e controlados através do medo. Uma verdadeira indústria do medo se estabeleceu sobre a Terra. Nas religiões, desde longa data, na política, no mundo dos filmes, o medo da guerra, o medo do fim. Os seres humanos são açoitados, dominados e controlados pelo medo. E onde existe o medo não existe reflexão. Onde existe o medo não existe um aprofundamento em si mesmo, porque o medo bloqueia. O medo gera seres acéfalos, incapazes de pensarem sobre o objetivo da sua existência e da sua vida. É como nos dias atuais, o que mais vemos são pessoas medrosas. Os medrosos da esquerda, que são dominados pelos esquerdistas, que tocam o terror, o medo nas pessoas, falando da extrema direita. E os direitistas, aqueles que dominam a direita, tocam o terror nos seus seguidores, falando que o comunismo vai voltar, que o socialismo vai fazer isso, aquilo, aquele outro. Os religiosos morrem de medo dos ateus. E os ateus morrem de medo dos sistemas religiosos. Então praticamente tudo é medo na nossa época. As pessoas colocam medo umas nas outras para dominá-las. E por isso vivemos nessa sociedade esquizofrênica. O medo gera uma esquizofrenia social. O medo gera uma atrofia da percepção. As pessoas estão atrofiadas, incapazes de perceber as coisas como elas são. Porque o medo ele gera um recolhimento na sua bolha, no seu grupo. O medo inibe o movimento por conta própria. O medo enclausura as pessoas, enclausura elas. Então, por fim, elas nada fazem fora da bolha de medo em que vivem. As pessoas deveriam se libertar de tudo, das diferentes ideologias, das diferentes religiões, dos diferentes partidos, dos diferentes modismos, das diferentes teorias econômicas, das diferentes filosofias, de todas essas culturas pops e populistas dos dias atuais. Tudo isso gera uma geração de pessoas cegas, incapazes de enxergar, incapazes de caminhar com as próprias pernas. Esta fábrica do medo, esta indústria do medo que se estabeleceu, desviou a humanidade do seu caminho, pois por medo e com medo as pessoas deixam de enxergar o que deviam, deixam de sentir o que deveriam sentir, deixam de refletir sobre o que deveriam refletir, porque existe sempre um inimigo. Existe o inimigo da esquerda, o inimigo da direita, o inimigo das religiões, o inimigo dos ateus, o inimigo das ciências, o inimigo da cultura, o inimigo disso, o inimigo daquilo e o inimigo daquele outro. Existe tanta inimizade na sociedade e todas essas inimizades foram construídas pelos diferentes lados. Todos os lados são podres, direita, esquerda, centro, religiosos, ateus, cientistas, ignorantes, etc. e tal. As pessoas vêm sendo conduzidas por medo e pelo medo desde séculos e milênios. Todas essas divisões
fabricadas e produzidas na vida em sociedade foram fomentadas apenas para apartar as pessoas e criar pequenos núcleos, pequenos casulos de medo e terror, onde as pessoas vivem sendo dominadas e exploradas, enquanto que os aproveitadores e os dominadores desses pequenos espaços vivem do bom e do melhor, vivendo às custas dos seus seguidores. Assim é na esquerda, na direita, entre os ateus, entre os religiosos, na ciência, na ignorância, nos diferentes espaços. Fazemos parte de uma humanidade que se tornou refém dos espertalhões de plantão. E se os espertalhões de plantão tiram vantagens desta situação, é porque as pessoas terceirizam a sua responsabilidade por medo. Então, não tenha medo de nada, caro amigo, não tenha medo de nada. Não tenha medo do sistema, não tenha medo da esquerda, da direita, das religiões, do ateísmo, da cultura pop, da ignorância, ou seja, o que for, seja apenas você mesmo e esqueça esses diferentes grupos e construa a sua própria vida a partir de você, construa sobre a rocha, construa a partir do seu espírito, se libertando de todos esses falsos temores, de todas essas divisões, de todas essas secções, de todas essas loucuras que foram criadas apenas para aterrorizar as pessoas e dominá-las. Através do medo se domina os semelhantes. E hoje, todos os diferentes lados usam o medo. A esquerda, a direita, as religiões, o ateísmo, a ciência, a ignorância populista, os modismos. Encontramos medo e temor em todos esses diferentes grupos, porque o medo se tornou uma arma de dominação, mais do que nunca nesta era de covardia e de ignorância das pessoas. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!